vez mais o quanto você confia nele, o quanto você está buscando esse descanso na presença dele, o quanto você está esperando por esse cuidado que só ele pode lhe proporcionar. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração para Deus agora. Vai em nome do Senhor se desligando daquilo que é natural, daquilo que é carnal. Vai se desligando das coisas terrenas e vai conectando agora a tua mente com Deus. Vai conectando agora o teu coração com o Senhor. Ah, Pai, isso que nós queremos nessa noite. Nós queremos o mover sobrenatural do Senhor na nossa vida. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor não opera de qualquer forma, de qualquer maneira. Por isso que aqui nesse momento nós queremos lhe dar as condições para que o Senhor possa sim continuar realizando a tua obra na nossa vida. Oh, meu irmão, esse é o momento propício para você abrir o seu coração para Ele. Esse é o momento para você, em nome de Jesus, colocando a sua vida diante de Deus. Coloque os seus pensamentos, as suas intenções. Vai colocando os teus sentimentos. Vai colocando talvez até mesmo as suas preocupações diante do Senhor. É sobre Ele que você precisa lançar as suas preocupações, as suas ansiedades. É para Ele que você tem que confessar as suas fraquezas. É para o Senhor que você precisa confessar os seus medos. Ah, não precisa se camuflar diante da presença de Deus. É Ele que sonda os corações. Ele que sonda a tua vida. É Ele que te conhece. Ele te conhece por inteiro. Ele que te formou. A palavra do Senhor diz isso. Antes mesmo de você ser gerado, o Senhor já te conhecia. Então é para Ele que você deve temor. É para Ele que você deve confiança. É nele que você precisa descansar. É nele que vem a sua resposta. Em nome de Jesus. Então vai em nome do Senhor fortalecendo a tua fé. Vai fortalecendo a tua fé em Deus. Não deixa com que esse momento ele passe. Não. Aproveita agora. Você está diante do Senhor. Você está diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, Pai. E antes mesmo, meu Deus, de lutarmos por alguém, por alguma coisa, nós queremos buscar pela nossa própria vida, Pai. Nós queremos buscar pelo nosso coração. Talvez essa pessoa está aqui caída, machucada, prostrada. Meu irmão, mas é o Senhor, Ele te levanta. O Senhor, Ele pode sim te reerguer novamente. O Senhor, Ele pode sim te renovar. E Ele está aqui para isso. Ele está aqui para fazer você levantar a sua cabeça e começar mais uma vez a olhar para Ele. Ele te guia por pastos verdejantes. Ele te leva à fonte das águas tranquilas. Oh, Pai, nós queremos viver assim, Senhor, sendo cuidados por Ti, sendo agraciados pelo Teu amor, preenchidos pelo Teu Espírito, ó Deus. Oh, venha fluindo sobre nós, venha fluindo sobre a Tua igreja, venha fluindo sobre o Teu povo, Jesus. Oh, igreja, vai falando com Deus essa noite. Abra o seu coração nesse momento e diga para Ele que você quer esse cuidado na sua vida, que você precisa desse descanso em meio ao dia a dia, em meio a tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem enfrentado. Ele está com você, Ele caminha lado a lado com você enquanto você está com Ele. Então, se talvez essa semana, por esses dias, você se distanciou do Senhor, esse é o momento para você mais uma vez se chegar até a presença de Deus. Esse é o momento para você mais uma vez se aproximar do nosso Pai. Ele é um Pai amado, que cuida, que zela pelos seus filhos, pelos seus servos. E Ele está aqui para fazer isso com você nessa noite. Então comece a colocar o seu coração diante de Deus. Diga: Pai, eu vim aqui para receber o cuidado do Senhor. Eu vim aqui porque eu quero as respostas que só Tu, ó Deus, tens para me dar.
vida, Pai, cuida de mim. Cuida da minha vida. Cuida do meu coração, Senhor. Ainda que eu seja fraco, mas Tu és forte. Ainda que eu seja pequeno, mas Tu és grande. Oh Deus, ainda que em mim não haja força, Tu és poderoso. E eu creio nisso. Eu creio nisso, Pai. É por isso que estamos aqui. Foi para isso que nós viemos nessa noite. Para nos fortalecermos no Senhor e na força do Teu poder. Oh, exaltamos ao Teu santo nome. E louvamos a Ti, ó Deus. Declara Ele: cuida de mim, Senhor. Sou tão fraco e tão pequeno. Ensina-me a ouvir. Ensina-me a ouvir e fazer a Tua vontade. Cuida de mim, Senhor. Eu preciso do Teu toque. Não te escondas de mim. Não te escondas de mim. Minha alma anseia pela Tua presença. Peça para Ele te levar às águas tranquilas. Leva-me às águas tranquilas. Conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim. Com as suas mãos levantadas aos céus, peça isso ao Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouça o meu grito. Ouve o meu grito chamando por Ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por Ti. E nós estamos aqui chamando por Ti, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença, ó Pai. Vai chamando por Ele nessa noite, meu irmão. É dele que vem o Teu socorro. É do Senhor que vem a Tua resposta. Oh, aleluia, Deus. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Sou tão fraco e tão pequeno. Ensina-me a ouvir. Ensina-me a ouvir, fazer a Tua vontade e fazer a Tua vontade. Peça para Ele cuidar da tua vida. Cuida de mim, Jesus. Eu preciso do Teu toque. Não te escondas de mim, Senhor. Não te escondas de mim. Minha alma anseia pela Tua presença. Peça a Ele para te levar às águas tranquilas. Leva-me às águas tranquilas. Conduz-me em passos verdejantes. Contigo eu estarei. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim. Declara ao Senhor Jesus. Senhor, cuida de mim, Senhor. Diga, cuida de mim, Jesus. Cuida de mim, Jesus. E ouça o meu grito. Ouve o meu grito chamando por Ti. Cuida de mim, Senhor. Ele está cuidando da sua vida em nome de Jesus. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito. Oh, cuida da nossa vida, Senhor. Nós estamos clamando pelo Teu cuidado, Pai. Assim, ó Deus, como o Senhor cuidava do Teu Filho amado,
Obrigado, Jesus. Ele escolhia viver na tua direção. Ele escolhia viver em obediência e era cuidado por ti. Tudo o Senhor provia, Pai. Ah, Deus, nós queremos que seja assim na nossa vida também. Vivendo, Pai, em obediência a Ti, reverenciando o Teu santo nome, inclinando o nosso coração para o Senhor, para obedecer a Tua voz. Nós cremos que assim nós viveremos o cuidado do Senhor na nossa vida. Assim, meu Pai, que a Sua alma tiver prazer em nós. Quanto mais o Senhor se alegrar no nosso viver, mais os Teus cuidados serão aumentados, Senhor, na nossa vida. Oh, meu irmão, vai buscando isso. Vai buscando aperfeiçoar a sua comunhão com Deus. Vai buscando aperfeiçoar a sua intimidade com o Senhor. Quanto mais você se preocupa em agradar a Ele, maiores serão os cuidados do Senhor sobre você. Maiores serão os cuidados do Senhor sobre a sua casa. Em nome de Jesus, Ele que guia a tua vida, Ele que direciona os seus passos, Ele que cuida de você. Ele vai cuidando da tua vida, Ele vai cuidando da tua casa, Ele vai cuidando dos teus caminhos. Então coloca o Senhor à frente de tudo. Isso, vai entregando tudo a Ele nessa noite. Confia no Senhor, entrega tudo a Ele, mas Ele fará. Pai, nós não queremos viver ansiosos, nós não queremos ficar preocupados, porque o Teu cuidado está sobre nós, ó Deus. Ah, Pai, só o Senhor sabe o que acontecerá no dia de amanhã, porque passa cada dia o seu mal. E nós não queremos viver como aqueles que não confiam e que não estão debaixo do cuidado do Senhor, como aquelas pessoas ansiosas, meu Deus, preocupadas, que muitas vezes não têm conseguido dormir, não têm conseguido sossegar, porque não confia no Senhor, porque não crê que os cuidados do Senhor estão sobre a nossa vida. Oh, Pai, nos ensina a ver o Senhor em todas as áreas, nos ajuda a enxergar o Senhor em todas as situações, nos ajuda, Pai, a ver o Teu cuidado sobre nós, ó Deus. Abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos espirituais do Teu povo, Pai. Peça isso pra Ele nessa noite, meu irmão. Diga: Pai, abre os meus olhos, porque eu quero ver o Teu cuidado sobre mim. Eu quero ver o Senhor cuidando da minha vida. Talvez eu não tenha conseguido fazer isso. Oh, meu irmão, talvez você não tenha conseguido enxergar isso na sua casa, no seu trabalho. E muitas vezes você tem reclamado, você só tem murmurado, porque você não tem visto o agir de Deus na tua vida. Você só tem olhado para o problema, você só tem olhado para a dificuldade, você não tem enxergado os detalhes do Senhor, o cuidado do Senhor. Não, começa agora a tirar a venda da reclamação, a tirar a venda, em nome de Jesus, da murmuração. Começa a ver o cuidado de Deus sobre você, começa a pedir esse cuidado na tua vida, no teu coração. Diga: Pai, cuida de mim, ó Deus. Cuida da minha casa, cuida do meu trabalho, cuida dos meus negócios. Oh, Senhor, cuida da minha mente. A minha mente, Pai, que muitas vezes tem sido minada por pensamentos contrários, por pensamentos pessimistas. Oh, Jesus, até mesmo pela incredulidade. Oh, Jesus, venha cuidando dos meus sentimentos, cuida do meu coração. Oh, Deus, porque nele muitas vezes tem reinado sentimentos contrários à Tua palavra. Muitas vezes a dúvida tem prevalecido, muitas vezes a incerteza tem batido na porta do meu coração. Oh, Pai, não. Eu quero viver por fé, eu quero viver por fé e não por vista. Oh, Jesus, o Senhor me chamou para fazer a diferença, e para ser a diferença, o Senhor me chamou para viver o Teu cuidado. Oh, Jesus, assim, Pai, como o Senhor fez na vida dos Teus servos, o Senhor fez assim na vida de Davi. Ele recebeu uma promessa do Senhor, ele recebeu a unção do Senhor. Enquanto aquilo não se cumpria, ele foi vivendo o cuidado de Deus. Meu irmão, talvez você tenha recebido a palavra, talvez você já recebeu a unção, a ministração, a promessa, e teu coração está inquieto. Não, começa a sossegar agora no Senhor, começa a descansar nele agora. Oh, fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que prometeu. Descanse nas promessas de Deus, descanse na palavra do Senhor. Ah, Ele não é homem para mentir,
ti. Ele não é filho do homem para se arrepender. Em nome de Jesus, vai viver nos cuidados, no teu dia a dia. Ainda que aparentemente você não enxergue nada, ainda que aparentemente parece que nada está acontecendo, tá tudo o contrário. Não, descansa, descansa no Senhor. Ele está cuidando em nome de Jesus. Cuida da nossa vida, Pai. Oh, nós queremos sentir o teu cuidado sobre nós. Nós queremos ver o teu cuidado, Deus, na nossa casa. Nós queremos ver o teu cuidado, Pai, no nosso trabalho. Nós queremos o teu cuidado, Pai, onde nós estivermos. Porque aonde formos também irá a presença do Senhor conosco. É o teu Espírito que irá nos guiar. É o Senhor que direcionará a nossa vida. Meu irmão, vai colocando o teu coração na palavra de Deus agora. Vai colocando o teu coração no altar do Senhor. Deixa Ele direcionar a tua vida. Deixa Ele guiar os teus passos. Em nome de Jesus. Deixa Ele ser o Deus da tua vida de verdade. Não apenas da boca para fora, mas deixa Ele ser o centro de tudo. Ah, o Deus é aquele que direciona. Deus é aquele que faz prevalecer a sua vontade. E talvez isso não está acontecendo com você. Talvez você tenha assumido o lugar dele. Não comece a colocar agora o Senhor no centro de tudo. Começa a pedir agora para Ele um coração obediente, um coração inclinado à palavra dEle. Diga: Jesus, eu quero andar em obediência a Ti. Eu quero andar debaixo dos cuidados do Senhor, ó Pai. Oh Deus, eu não quero sair da Tua direção. Eu não quero sair da Tua direção, Jesus. Venha sobre mim, Senhor. Venha sobre mim agora. Eu vim aqui para buscar o descanso em Ti. Eu vim aqui para buscar o renovo em Ti, Pai. Talvez você tenha buscado isso em outras coisas, meu irmão. Talvez a tua esperança está em alguma coisa que não seja Deus. Está em um outro algo que não é o Senhor. Está em meios humanos. Mas a tua resposta, ela vem de Deus. Começa a colocar a tua expectativa nele agora. Começa a colocar a tua fé nele agora. Tudo que você precisa, tudo que você almeja, tudo que você necessita, virá nas mãos do Senhor. Não virá de uma outra fonte, não virá de um outro lugar, não. Ele virá de Deus em nome de Jesus. A cura que você precisa, a resposta que você precisa, a prosperidade que você precisa, a salvação da tua casa, ela não vai vir de outros meios, ela virá do Senhor. Ele é a fonte. E você está aqui tendo a oportunidade de buscar isso nele, de colocar a tua vida diante dele, em nome de Jesus. Ah, você está diante daquele que é poderoso. Você está diante daquele que pode resolver os seus problemas, daquele que cura as suas ansiedades. Ele cura toda doença em nome de Jesus. Ele cura os seus problemas emocionais. Ele, em nome de Jesus, transforma. Ele prospera. Ele liberta a tua vida. Ele liberta a tua casa. Ele cura a tua mente. Ele cura o teu coração, os teus sentimentos. Oh, você está diante desse Deus que cuida em todas as áreas. Ele não cuida apenas de algumas coisas, não. Ele cuida do todo. Ele enxerga o teu futuro, não somente o teu agora, não somente sabe o teu passado, mas Ele também conhece o teu amanhã. Ele também conhece o teu depois. Então coloca o teu coração nele. Descansa em Deus em nome de Jesus. E peça para Ele cuidar da tua vida. Peça para Ele permanecer cuidando de tudo. Oh, cuida, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito. Pega as suas mãos e declare isso. Cuida de mim, Senhor. Diga pra Ele: cuida de mim. Cuida de Jesus. Ouça o meu grito. Ouve o meu grito. Bem forte pro Senhor. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Chamando, e é isso, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida
cuida de mim. Ouve o meu grito. Peça isso com toda a sua fé pro Senhor. Cuida de mim, Senhor. Senhor, cuida de mim. Ouça a nossa voz, Jesus. Ouve o meu grito. Nós estamos clamando por Ti, Pai. Ansiosos para recebermos o Teu cuidado, a Tua direção. Tenha liberdade para fazer isso aqui no meio de nós hoje, Pai. Traga a Tua direção para a nossa vida. Traga o Teu cuidado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Cuida de tudo. Cuida daquilo que nós não podemos. Alcance aquilo que nós não alcançamos, Pai. Faça aquilo que nós não podemos fazer. Porque aquilo que é natural nós conseguimos, mas o sobrenatural só o Senhor faz. E nós colocamos a nossa fé em Ti nessa noite. Nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em Ti nessa noite, Pai. Nós pedimos, reine sobre nós. Reina sobre a nossa vida. Oh, venha com os Teus cuidados. Em nome de Jesus. Se você deseja isso, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E vamos aplaudir a Ele bem forte. Amém, Jesus? Boa noite, povo de Deus. Quem está bem aqui, diga amém. Todos estão felizes em nome de Jesus. Todos estão bem para a glória de Deus. Então fale aí com seu irmão nessa noite. Diga boa noite, meu irmão. Que bom te ver aqui hoje. Juntos nós estamos buscando a presença do Senhor, amém? E o reino de Deus virá sobre nós. Glória a Deus. Ele reina sobre a sua vida. Ele reina sobre a sua vida? Sim ou não? Então vamos aplaudir a Ele bem forte. Nas palmas para o Senhor. Aleluia, diga assim, ó. O autor da minha fé me conhece bem profundo. Seu filho vem de Nazaré para ser a luz do mundo. O firmamento é sua obra. O firmamento é sua obra. Pra Ele os joelhos se dobram e permaneço para sempre à sombra do Onipotente. Levanta suas mãos lá em cima assim, diga Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Declare que Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Ele é invencível. Mais uma vez diga assim, Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Declare que Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Ele é invencível. Nas palmas assim lá em cima pro Senhor Jesus. Ele está reinando na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele é o autor da nossa fé. Declare isso com bastante alegria no seu coração. O autor da minha fé me conhece bem profundo. Seu filho vem de Nazaré para ser a luz do mundo. O firmamento é sua obra. O firmamento é sua obra. Pra Ele os joelhos se dobram e permanece para sempre à sombra do Onipotente. Com as suas mãos levantadas lá em cima, ó. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível.
Ele reina em toda a terra. Reina em toda a terra, reina em minha vida, reina em minha casa, reina em seu trono, o príncipe do céu, Jesus, Emmanuel. Ele reina em toda a terra, reina em toda a terra, reina em minha vida, reina em minha casa, reina em seu trono, o príncipe do céu, Jesus, Emmanuel. Ele reina. Lá em cima, assim, o povo de Deus, ó. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Declare que Ele reina. Ele reina. Aleluia. Ele reina porque Ele é Deus. Ele é invencível. E todos juntos assim Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Ele é invencível. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Quem crê que o Senhor reina sobre tudo aí, diga amém. Ele reina sobre a sua vida, sobre a sua casa. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Diga aí para o seu irmão. Ele reina na sua vida, meu irmão. E reina também na sua casa. A gente precisa ter fé naquilo que a gente confessa, amém? Então você acabou de declarar que Ele reina em toda a terra. Reina na sua vida, reina na sua casa. E essa palavra não vai voltar atrás. Glória a Deus. Isso vai se cumprir em nome de Jesus. E você que trouxe seu celular em nome do Senhor, coloca no modo silencioso, no modo avião. Prepara o seu coração. Eu creio que desde o início você já está sendo preparado. E eu sei que o Senhor, Ele tem muito mais para fazer na nossa vida. Glória a Deus. Então receba em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos. Porque o Senhor, Ele vai continuar falando. Ele vai continuar ministrando aos nossos corações. Então peça para Ele falar com você nessa noite. Diga: Pai, eu quero te ouvir. Eu quero continuar ouvindo a voz do Espírito Santo ecoando dentro do meu coração. Oh Deus, venha. Venha Jesus sobre nós. Tenha liberdade de falar conosco. Reina, Pai, reina. Reina sobre a nossa vida. Reina sobre a nossa mente. Reina sobre o nosso coração, Senhor. Peça isso para Ele nessa noite. Diga: reina sobre tudo em mim, Pai. Que venha o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade, assim como ela é feita no céu. Que seja feita aqui na terra também. Eu dou a liberdade que o Senhor precisa para trabalhar na minha vida, para também trabalhar na minha casa. Tu és o autor da nossa fé. É o Senhor que conhece as nossas fraquezas, o Senhor que conhece as nossas limitações. E é por isso que nessa noite nós pedimos o renovo, nós pedimos a força, nós pedimos que o Teu poder venha sobre nós, se aperfeiçoando em todas as nossas fragilidades, Pai. Em Ti nós podemos todas as coisas. No Senhor nós podemos sim alcançar aquilo que, humanamente falando, seja impossível. No Senhor ainda assim nós podemos alcançar. Talvez essa pessoa, Jesus, que está aqui nessa noite, até mesmo pensou em desistir. Até mesmo, Pai, pensou em parar à beira do caminho. Mas hoje o Senhor está injetando em nosso coração a fé que nós precisamos para continuar, Pai. E nós não iremos desistir. Nós não iremos parar à beira do caminho. Essa pessoa não vai desistir de lutar pela sua casa. Essa pessoa que está aqui, Jesus, não vai desistir de lutar pela sua família. As nossas forças estão sendo renovadas em Deus, meu irmão. Recebe essa força aí em nome de Jesus. O Senhor está te levantando. Levanta a tua cabeça agora. Começa a olhar para o Senhor. Eleva os teus olhos ao monte. O
teu socorro ele vem de Deus. O teu socorro ele vem do Senhor grandioso, de um Deus grandioso, de um Senhor poderoso que fez os céus, que fez a terra. Ele que criou você, Ele que te trouxe aqui, Ele que te deu as promessas que hoje você tem guardado no seu coração. É desse Deus que vem a tua resposta, é desse Deus que vem o teu socorro. Então, ao invés de muitas vezes você ficar olhando para o problema, ficar muitas vezes com o teu coração entristecido, desanimado, e comece a olhar para Deus, comece a olhar para o poder grandioso do Senhor. Nada se compara a isso, nada se compara a esse Deus, nada se compara ao poder dele na tua vida. Comece a enxergar os cuidados, a provisão, os milagres dele na sua vida, em nome de Jesus. Oh Pai, fale conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui nesse lugar. Fale aos nossos corações, Ele está aberto para te receber. Oh, fala Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Diga isso para Ele: eu quero ouvir a Tua voz, Pai. Eu vim aqui em busca de uma direção, eu vim aqui em busca de uma resposta que só o Senhor pode me dar, Senhor. E eu creio que eu receberei, para a glória do Teu nome. Erga as suas mãos aos céus. Você vai pedir para Ele falar com você nessa noite, com todo o seu coração. Diga isso a Ele. Então fala, Deus, meu coração. Peça para Ele falar, diga. Fala, Deus, preciso muito ouvir. Diga isso, diga: vem me ajudar, vem me ajudar. Oh, fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala pro sobrenatural, pro sobrenatural. Nada me será impossível, e nada me será impossível. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Diga isso ao Senhor: a tua destra me sustenta, Pai. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Diga ao Senhor: em tua sombra eu descanso. Em tua sombra eu. Com toda a sua força declare: só para ouvir a tua voz. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir da sua voz.
se ver. Nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti para mais uma vez escutar a Tua voz falando ao nosso coração, escutar o que o Senhor tem para falar às nossas vidas, escutar aquilo, meu Deus, que o Senhor quer realizar em nossos corações. Viemos aqui para ter vida, para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Estamos aqui para buscar nesse tempo uma plenitude gloriosa, uma plenitude extraordinária, algo que vai fazer em nossas vidas a diferença. E que cada filho, que cada filha que está aqui te conheça mais e mais. Que não seja neste dia, meu Deus, seduzido e enganado por nada que vem do inferno, mas que possa estar neste dia firmado, meu Deus, na palavra da verdade. Hoje o nosso coração se achega a Ti para conhecermos mais do que o Senhor tem para a nossa vida. Viemos aqui para buscar socorro pela nossa casa e também, meu Deus, por nós. Aquele familiar, aquele parente, Deus, que está passando por um problema difícil e que hoje nós pegamos em nossas mãos a guerra dessa pessoa para pleitear diante do Senhor. E eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está nos ouvindo. Essa pessoa que ora pelo parente que está desenganado pela medicina, essa que ora, meu Deus, pelo familiar que está passando por um problema de ordem econômica, de ordem emocional, um amigo, meu Deus, da família que está, meu Deus, sofrendo com espírito de suicídio, que quer arrancar a vida dessa pessoa, mas não vai conseguir porque nós hoje nos colocamos na brecha e em nome de Jesus pleiteamos vitórias. E que o Senhor use esse momento, meu Deus, para libertar casas, para libertar lares, para libertar famílias. Que a boca desse teu filho, dessa tua filha, seja a boca, meu Deus, de um profeta, abençoando, libertando, clamando, para que mudanças sejam realizadas, para que coisas grandes sejam feitas, para que mudanças sejam, meu Deus, realizadas por intermédio da tua palavra. E é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E que o poder do teu santo nome cubra a nossa casa, abençoe a nossa família. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus. Ele merece. Glória a Deus. Amém? Boa noite. Bem-vindos, vamos sentar. Que Deus esteja abençoando você e a sua casa. Diga amém por isso. Hoje é aquele culto da família. Nós temos a cada semana orado pela nossa casa, mas eu gosto de falar sempre o seguinte: Deus trouxe você aqui hoje. Você é o porta-voz da bênção de Deus para as pessoas que você ama. Então por isso que é importantíssimo que você tome hoje a decisão de escutar a Deus. Em João capítulo 4, não é a nossa mensagem, mas é só um comentário. Um homem chega para Jesus e fala que o filho dele estava à morte. E Jesus diz: olha, se você não vê sinais e milagres, você não vai crer. Você vê como é que é o negócio, né? Ele chega ali para pedir pela vida do filho, mas Jesus queria trabalhar na vida dele. E ele: olha, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus falou: teu filho vive. E é interessante, a Bíblia diz que o homem creu na palavra que Jesus disse e foi-se. Interessante que ele, como o intercessor pela vida do filho, ele também precisava assumir um papel de crença. E nós que viemos à igreja quarta-feira para orar pelos nossos, nós temos que assumir também uma posição um pouquinho mais dura. Porque eu converso com pessoas todos os dias, e eu atendo pessoas na igreja, já está indo aí para 20 anos quase, que eu lido com gente dentro da igreja. E essas pessoas que nos procuram querendo ajuda, às vezes elas estão mais desesperadas do que o necessitado. Tem dias que eu atendo mães que vêm falar sobre filhos, que elas estão mais desesperadas que o próprio filho que está sofrendo. E vamos falar a verdade aqui, Deus opera por desespero ou Deus opera por fé? Por fé.
Então não adianta eu querer comover o coração de Deus com a minha indignação, frustração, decepção. Não. O que vai mover a mão de Deus para operar é a minha fé. Vocês lembram do centurião que falou: Senhor, não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas diga uma palavra e o meu criado vai ser curado. Lembram disso? Jesus falou: olha, eu estou admirado do quê? Da fé desse homem. Não estou admirado da compaixão dele pelo servo. Não. Então você que vem orar pela sua família, você tem que se desligar um pouquinho do sentimento. Que às vezes nós sentimos muito a dor e esquecemos que nós somos o agente de fé. Glória a Deus por isso. E que numa oração de fé que você faça hoje aqui, a sua família é abençoada. Glória a Deus por isso. Eu vou falar com vocês hoje aqui sobre Colossenses capítulo 2. Eu estou vindo de campanhas. Eu estive ontem lá na igreja da Coab, amanhã estarei na cidade operária, e eu tenho recebido a graça de Deus de entregar recados preciosos para as pessoas. Eu já me convenci, e espero que as pessoas também se convençam, que é o pastor que prega, mas é o Senhor quem fala. Ai, pastor, Deus usou tanto a sua boca para falar comigo. Literalmente. Então, todo o mérito da questão está em Deus. E eu comentava ontem com os irmãos lá da igreja da Coab, depois você pode ler a primeira carta de Paulo para os Coríntios, a partir do versículo 1 até o versículo de número 9. E uma das coisas que eu disse para eles lá é que você pode ser a pessoa certa, mas se você estiver na posição errada, o fato de você ser a pessoa certa estragou tudo. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na posição certa. Eu disse que Paulo, ele era chamado apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele não era chamado apóstolo porque ele quis ser apóstolo. Ele não era chamado apóstolo porque alguém olhou para ele e falou: agora você é apóstolo, ou ele mesmo se intitulou. Não, não, não. Aquilo foi produto da verdadeira vontade de Deus sobre a vida daquele homem. Tanto que Jesus o salva lá no caminho de Damasco, e depois usa um homem chamado Ananias para orar por ele, para que ele recupere a visão. E Jesus fala: olha, eu escolhi ele, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios, e eu vou lhe mostrar o tanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Mas Jesus deixa muito claro, ele é o quê? Ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso a quem o Senhor escolheu. Então ele não está indo, voltando, trabalhando sem um amparo. Porque todo aquele que o Senhor chama, vocaciona, o Senhor assiste, ele dá assistência. Tanto que você vai lembrar, uma vez Jesus estava dando as últimas instruções para os discípulos e ele disse: olha, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforje, sem mantimento, faltou alguma coisa? O que eles falaram? Nada, faltou nada. Porque quando ele envia, quando ele chama, quando ele vocaciona, ele também se responsabiliza por dar o quê? Assistência. Vocês lembram do Salmos 23? O Senhor é meu pastor, nada. Ou seja, ele me escolheu para ser ovelha. Então ele, quando assumiu essa responsabilidade sobre a minha vida, ele também automaticamente assumiu o cuidado. E eu comentei com os irmãos lá na Coab ontem, que nessa carta dos Colossenses, o Paulo ensina o povo, e ele também orava, para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Porque eles eram uma excelente igreja. Eles amavam os irmãos, eles tinham fé em Jesus, eles pensavam constantemente no céu.
mas eles ainda tinham um papel a desempenhar. Eu tenho certeza, todos vocês aqui têm fé em Jesus, têm amigos dentro da igreja que você gosta, você pensa no céu praticamente todo dia, mas você precisa fazer o quê? Você precisa se inserir no reino como um trabalhador ativo. A carta anterior aqui, que é a carta dos Filipenses, o Paulo fala para eles, olha, a boa obra que Deus começou em vocês, ele vai concluí-la. Por quê? Porque eles se tornaram cooperadores do Evangelho desde o primeiro dia até aquele dia que a carta estava chegando para eles. E é justamente sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje. Porque assim, às vezes quando nós vemos pessoas começando, a gente se empolga, a gente olha, esse cara vai longe. Mas passa um tempo, o cara não foi a lugar nenhum. O que aconteceu? Então isso é uma coisa muito séria. Talvez eu esteja pregando hoje, para você que está aqui na igreja, para quem está em casa também, que você já foi um cristão muito mais empolgado do que você é agora. E aí tem gente que diz, não, antigamente eu era um bebezinho, agora eu fiquei adulto, agora eu já não sou mais bobo. Não, você ficou bobo agora. Porque Jesus, quando vai falar com a igreja lá de Éfeso, na carta do Apocalipse, ele fala o quê? Eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Então Jesus gostava deles mais no começo ou gostava mais no final? Gostava mais no começo. Então é sobre isso que eu quero hoje abrir os seus olhos, que o Paulo, ao mesmo tempo que está orando para que esses irmãos aqui sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, o Paulo já começa a aplicar neles umas vacinas. E a vacina é para quê? É para que a pessoa não pegue a doença, não é isso? Não é esse o papel da vacina? Deveria ser, pelo menos, né? Não é isso? O papel da vacina é com que entre em nós o quê? O anticorpo. E o Paulo está querendo dar para eles o quê? O anticorpo para que eles não se desviem. Quem é antigo da igreja, você sabe disso. Um dos grandes problemas da igreja cristã é um negocinho chamado rotatividade. Eu estou aqui, tá indo para 5 anos. Mas eu tenho certeza que muita gente já veio, já foi, já voltou, já saiu de novo. São poucos que estão naquela caminhada uniforme. Quem dirige aqui, não sei se você já usou esse recurso no carro. Quem já usou um negócio chamado piloto automático? Já usou? Você coloca lá 100 por hora e deixa, não é assim? E a estrada vai proporcionando. Às vezes tem algum negocinho, você reduz, mas passou o obstáculo. Liga lá o piloto e deixa o negócio andar. E é isso que a gente precisa fazer na fé. Tem aqueles períodos da vida, opa, deu uma diminuída. Mas superei, o que eu faço? Acelera de novo. Volta àquela velocidade que você estava. Agora tem gente que reduziu a velocidade e se adaptou com velocidade reduzida. Não pode. Pelo contrário. Se puder aumentar, até aumenta. Mas nunca aceite a redução. Glória a Deus por isso. Colossenses 2, a partir do versículo de número 4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo o quê? A vossa ordem e o quê? E a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele estava comentando com eles há alguns versículos atrás, que ele tinha um grande combate em oração pelos irmãos aqui da igreja dos Colossenses e pelos irmãos de Laodiceia, para que
eles continuassem conhecendo a Cristo. Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência, da sabedoria. Tudo que o homem precisa, ele encontra onde? Em Cristo. E o Paulo tinha grande batalha de oração para quê? Para que eles continuassem naquele caminho. Ele falou, por que eu estou falando isso? Porque pode ser que passe um tempo em que as pessoas venham e comecem a semear no coração de vocês palavras de persuasão. O que é persuadir? É fazer alguém mudar de ideia. Por exemplo, o Jordão aqui, ele é flamenguista. Não é, né? Graças a Deus. Né? Ele é torcedor do Flamengo. Aí ele conhece uns 5, 6 botafoguenses. Pronto. Aí os botafoguenses começam, não, rapaz, Botafogo é o time do Brasil que mais mandou jogador para a seleção. As bases das seleções lá de 58, 62, 70, era tudo do Botafogo. Aí ele começa a achar aquele assunto interessante. Aí ele começa, rapaz, você quer saber? Acho que eu vou largar esse negócio de Flamengo, acho que eu vou começar a ser Botafogo. Ele queria isso? Mas ele foi o quê? Foi persuadido. E muitas vezes, nesse mundo que a gente vive aí, começam a circular informações sobre o Evangelho, sobre a igreja, e as pessoas começam a fazer o quê? Ah, então não era bem assim. Dei para você o exemplo bobo do time de futebol, mas eu estou falando aqui de um assunto sério. Tem muita gente falando sobre Deus, em nome de Deus, sobre as coisas de Deus, e na verdade está querendo fazer o quê? Está querendo persuadir pessoas. E o Paulo fala, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, que ele era preocupado com aquela igreja, porque da mesma maneira como a serpente persuadiu a Eva, eles de alguma sorte fossem também persuadidos e saíssem da simplicidade que é Cristo. Então Paulo falou, eu luto muito espiritualmente, mas não adianta apenas a minha luta espiritual por vocês, eu preciso que vocês me ajudem nesse sentido, porque eu me preocupo muito com esses enganos que são semeados. A Bíblia Sagrada diz, o Paulo algumas vezes falou, sobre homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Para você ter uma ideia, nesse tempo aqui, ele edificava as igrejas e ele não podia ficar. E dali a pouco chegava a notícia para ele, ó, tem gente aí falando besteira. E ele falava, não escute essa pessoa. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, versículo de número 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? O que você tem que fazer? Vamos lá? Assim também andai nele. Você foi visitado por uma palavra, por uma doutrina. Você foi visitado por uma maneira de andar com Deus. Ele falou, do jeito que você recebeu, que você aprendeu, assim continue. Eu gosto de falar para as pessoas, tem igrejas maravilhosas no Brasil. Tem muita igreja que Deus que levantou. Mas qual foi a igreja que Deus usou para me apresentar o Evangelho? Para mim, foi a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí eu vou ficar lá comparando graça com a Assembleia? Estou dando um exemplo aqui. A Assembleia é uma igreja de Deus? Maravilhosa. Mas eu vou ficar lá ouvindo o pessoal? Não posso. Porque existem coisas que são da igreja, não é da palavra. Por exemplo, você vai passar uns dias na minha casa, um exemplo. Você vai ficar lá 2 semanas. Você vai achar diferente da sua ou não vai? Vai, que na sua casa é um jeito. Na minha é outro. Você vai sentar para almoçar comigo o primeiro dia? Ai, que comida gostosa. Só que você almoça o segundo, o terceiro, você começa a fazer o quê? Você começa a trazer memórias da sua antiga casa. Então você precisa ter uma coisa dentro do seu coração. No quesito do Evangelho, como você conheceu, assim você continua.
Não fique inventando moda. Principalmente quando você não tem certeza que algo é de Deus. Que eu vou te falar, no meio cristão, de vez em quando surgem modismos. Eu sou de um tempo que eu escutava, ó, o pessoal está indo orar no monte, e eles estão orando lá no monte, as árvores estão pegando fogo. Deus manda fogo lá nas árvores. E eu vou lhe dizer, teve um dia que eu fui com os crentes doidos num lugar desses aí, e o pessoal começou a orar, tinha matinho seco no chão, quando eles levantavam, o matinho seco estava iluminado. E eu falei, mas que coisa maluca. É Deus que está fazendo isso? Aí um dia eu fui fazer uma pesquisa. Você sabia que o calor humano em cima do matinho seco faz ele resplandecer no escuro? Alguém sabia disso? E o pessoal está atribuindo isso ao quê? A oração fervorosa dos irmãos. Não tem nada a ver. E aí eu vou lá orar com os crentes, eu vejo lá os matinhos secos brilhando de noite, eu penso o quê? Ah, é nessa igreja que Deus está. Olha a burrice. Por isso que ele falou, tome cuidado com o quê? Com persuasão. Lá na tua igreja o matinho acende? Eu nunca tinha ido orar com os crentes da minha igreja, como é que eu... Você entendeu? Está conseguindo compreender? Ele falou, gente, tome cuidado. Preste atenção para você não ser enganado com palavras persuasivas. Vou dizer de novo, respeito todas as igrejas. Mas chega para você e pergunta, na Igreja da Graça não tem célula, não? Você vai falar, não tem. Aí vai, não, vou levar você na minha célula, você vai ver como é gostoso. Aí você vai para um culto de uma casa, tem lá um culto, vocês tomam um café, vocês batem papo. Dá a impressão que aquilo é um pedaço do céu. Todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo conversando, todo mundo comendo junto. Eu vou lhe falar uma coisa. Nós não temos esse costume. Só que fazer merenda depois do culto é bíblico ou é coisa dos homens? É coisa dos homens. Lá quando o Paulo está falando sobre a Santa Ceia, ele não falou, vocês não têm casa para comer, não? Já leu isso? Quem já leu? Ou quem quiser, quer encher o bucho, enche o bucho aonde? Em casa. Que estavam fazendo já bagunça no dia da Santa Ceia. Quando chegava a hora do culto, a gente tinha comido um monte, tinha tomado um monte de suco de uva. E eu vou falar um negócio aqui para você. Se você beber suco de uva bastante, vai deixar você tontinho igual beber o vinho. É a mesma coisa, entendeu? Paulo falou, não, está errado, está tudo errado. Vamos consertar esse negócio aí. Então ele disse o quê? Cuidado com palavras que tentam persuadir você. Ele disse, gente, você recebeu a Cristo nesse jeitinho que você está hoje aí, vindo à igreja, assistindo o culto, aprendendo a palavra, meditando todos os dias, anda desse jeito. Aí começa aí um monte de coisa, e eu vou lhe falar. Você quer aprender algo? Vou te ensinar. Romanos capítulo 12. Por que muita gente se desviou, se perdeu, se enrolou na vida? Romanos capítulo de número 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para mim e para você. E aqui quem está falando é um homem que era apóstolo de Cristo pela vontade de quem? De Deus. Então ele não está aqui à toa escrevendo isso não. Romanos 12, 3, podemos? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que... Vai, leia aí. Que não saiba mais do que convém saber. Mas que saiba com o quê? Com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. De repente você está lá na sua casa, aí você assiste alguém. Eu quero te ensinar a Bíblia como você nunca soube. Não é um convite atrativo? É ou não é? Você vai aprender a Bíblia como você nunca aprendeu. A
pessoa olha para aquele negócio, agora eu vou aprender. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Ele falou, não vai além do que lhe convém. Vamos usar um português rasgado? Não vai além do que lhe interessa. Vamos ser sinceros. Eu sou da seguinte opinião. Eu sou cliente do restaurante XYZ aqui em São Luís. Eu preciso saber aonde eles compram os insumos? Eu preciso saber? Eu vou lá, gosto da comida ou não gosto? Gosto, gostei da comida. Eu tenho que saber aonde que eles vão lá comprar a alface que eles fazem a minha salada? Agora, você já parou para perceber que quando fala de bastidor de igreja, todo mundo quer saber? Vai um endemoniado filho do capeta desse aí? Olha, eu vou revelar os bastidores da igreja. Fica todo mundo lá, ó. E vou lhe dizer uma coisa aqui, ó, de experiência própria. As pessoas, quando falam que vão revelar bastidores, mentem. Eu sou líder estadual da Igreja da Graça há quase 5 anos. Quase 5 anos que eu me relaciono com o missionário pastor Jaime. Praticamente toda semana, pelo menos uma vez por semana, a gente conversa. Em 5 anos, o pastor Jaime, o missionário, nunca falaram para mim, a igreja tem que dar tanto de oferta. E eu tenho certeza que você já ouviu de pastores que saíram da nossa igreja falando que a igreja só quer dinheiro. Já ouviu, tenho certeza que você já ouviu. Pessoa que fala um negócio desse, ela está mentindo. Só que ela vai e joga uma porcaria dessa no ventilador, todo mundo, então o missionário só pensa em dinheiro. Falei aqui para você, o missionário me ligou sexta-feira passada e falou, Jamil, o pastor tem que ir nas igrejas, ganhar almas, curar enfermos e expulsar demônios. Ele não fala uma vírgula comigo sobre dinheiro. E aí vem essas pestes aí, essas pragas mandadas pelo Satanás e fica falando essas coisas. E aí você escuta um negócio desse, você começa a falar, então a igreja só funciona com dinheiro. Aí você está sendo o quê? Você está sendo persuadido a desconfiar. Que a igreja só quer o quê? Por algum caso, algum dia você foi aqui constrangido, humilhado, pressionado para você dar 1 centavo nessa igreja? Alguém foi? Se você foi, pode falar. Está conseguindo entender? Aí começa com esse tipo de coisa, aí a pessoa ela para de andar com Jesus como ela andava no começo. Ela entregava dízimos com alegria, dava ofertas com alegria. Aí ela já esfria na matéria do dízimo, da oferta, ela já não ora mais como tem que orar, ela fica o dia inteiro ouvindo a abobrinha da internet, ao invés de fazer o quê? De ler a Bíblia. Aí o canal fulano de tal lançou vídeo novo. A pessoa fica lá só aguardando os vídeos novos dos bastidores. Paulo falou, gente, vocês não sabem a luta espiritual que eu tenho, para que vocês vivam constantemente buscando a Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros. É em Cristo, não é da fofoca da rede social, irmãos. Que coisa terrível. O Paulo falou, eu estou orando para vocês serem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Porque conhecendo a vontade de Deus, vocês não vão se ocupar com outras coisas. Aí as pessoas não sabem nem o que Deus quer da vida delas, e elas estão interessadas no que acontece nos bastidores. Isso é terrível. Aí vamos ser sinceros. Quem está preocupado em conhecer bastidor, vai ter coragem de ficar orando, jejuando, intercedendo pela própria casa? A fé da pessoa fica confusa. Porque se ela duvida da idoneidade de uma parte, vai duvidar na idoneidade de outra. Por isso que ele disse, versículo, vamos lá no Colossenses 2 de novo, versículo de número 6, olha que coisa séria. Colossenses 2, versículo de número 6.
Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, o que vocês fazem? Assim também andai nele. O que é isso? Continue a viver com ele. Aí ele vai dizendo o 7. Como? Arraigados. Arraigado quer dizer o quê? Criando raiz, cada vez criando mais raiz. Aí ele fala o quê? Edificados nele. Essa palavra aqui, edificação, tem um significado também relacionado à nutrição. Se nutrindo nele. Edificar é construir algo em cima. Só que nesse negócio aqui de construir em cima, a gente também está extraindo as coisas. Ele falou, vocês se enraizam, vocês se edificam, ou seja, se alimentam nele e vocês procuram o quê? Procuram o quê? Confirmação na fé. Eu comentava com o pessoal lá na Coab ontem sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Ele está escrevendo o Evangelho, aquela descrição do Evangelho, para um homem chamado Teófilo. E ele fala, Teófilo, pareceu-me bem a mim pegar as informações com todos aqueles que viveram os fatos presencialmente. E ele falou, tem muita gente que já escreve sobre os feitos de Cristo, as suas obras. E ele falou, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou tentar passar para você o recado com mais minúcias, com mais detalhes. E o Lucas diz o que no versículo 4? Para que tenha maior certeza das coisas que você já está inteirado, informado. Aquilo que você já sabe, você vai conhecendo mais e mais ainda para quê? Para que a certeza cresça dentro do seu coração. Eu dei o exemplo lá para eles do quê? Comentei, falei, quantos pastores já passaram aqui? Aí eles falaram nomes, né? Falei, olha, quem está aqui agora é o Gabriel, quem foi antes é o Lucas, antes era o Barbosa, antes era a pastora Teniamo. Cadê a pastora Teniamo? Aonde? Cadê? Opa, está ali. Falei, todos eles passaram ali trazendo a palavra de Deus. Aí eu dei o exemplo da igreja de Corinto, vocês já devem ter lido, que lá uns dizia que era do Paulo, tu era do Apolo, tu era do Cefas. Ou seja, ao invés de juntarem o que cada pastor entregou de bom, de melhor, o que eles faziam? Eles pegavam aquilo que eles gostavam de um e esse que chegou agora, pra você ter uma ideia, eles tinham dentro da igreja grupo do Paulo, grupo do Apolo, grupo do Pedro. E quem estava chegando lá para assumir a igreja era o Tito. Você já imaginou que loucura? O que ia fazer? Ia formar a quarta gangue? Quem está entendendo? Não vai formar a quarta gangue, não. Vão fazer uma única igreja. Juntar tudo o que vocês aprenderam, colocar em prática, ser cada vez mais confirmado na fé. Tanto que o Paulo vai brigar com eles. Gente, quem é Paulo, quem é Apolo? E ele ainda diz, eu plantei, o Apolo regou. Mas quem que fez crescer de verdade? Foi Deus? E ele ainda diz, nem o que planta é uma coisa, nem o que rega. Mas quem é verdadeiramente o agente principal aí é Deus. E o Paulo está falando com essa igreja aqui dos Colossenses para que aconteça nesse sentido. Para que eles não sejam enrolados, não sejam enganados, não se percam. Fala, olha, vocês vão andar com Cristo do mesmo jeito que vocês conheceram. Vocês vão se enraizar, vocês vão se edificar, vocês vão extrair dele o nutriente. Para quê? Para vocês serem confirmados na fé. Que mais? Assim como vocês foram ensinados, crescendo no quê? Em ação de graças, ou seja, a vida dessa pessoa é um louvor. Ela está sempre o quê? Ela está sempre crescendo, ela está sempre recebendo vitórias, ela está sendo uma bênção. Quem veio nas reuniões do final do mês de fevereiro, vocês vão lembrar do que eu falei aqui sobre Abraão. Deus falou, Abraão vai ser o quê? Instrumento de bênçãos. E nós, a igreja, temos que ser o quê? Instrumento de bênçãos? Sim, não instrumento de problema. Ele fala, olha, eu quero que vocês fiquem arraigados, edificados, confirmados na fé, assim como vocês aprenderam, crescendo em ação de graças. Aí ele vai falar no 8, olha só. Tende cuidado
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o quê? Cristo. Ele falou, pessoas dentro da igreja começam a ser influenciadas por homens, por culturas, e perdem a única influência que deveriam ter. A palavra, Cristo, o verbo. A única influência que você tinha que ter é Jesus. Já falei isso aqui várias vezes. Um dia, esse pastor que está aqui no altar pregando para vocês não será mais pastor dessa igreja. Será enviado para uma outra. E eu fico extremamente preocupado o que vai ser depois. Porque tem gente que acabou sendo gerado para Cristo no meu ministério. A pessoa mudou de vida no meu ministério. Mas é eu que fiz alguma coisa? Claro que não. Eu fui o canal de transmissão da palavra. Nada mais do que isso. Plantei na sua vida, o próximo vem e vai fazer o quê? Vai regar. E você continua sendo de quem? De Jesus, de Cristo. Falou, tenha cuidado. Vamos ler de novo? Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não o quê? Aí ele vai dizer no 9. Porque nele quem? Nele quem? Jesus habita corporalmente toda a plenitude, ou seja, tudo aquilo de poder, de unção, de capacidade que nós podemos viver, está em Cristo. Pastor, aconteceu um milagre essa semana. Veio da onde? Cristo. Nele está a plenitude da divindade. Nele está o poder. Só nele. Amém, igreja? Só nele. Não caia na besteira de mudar a sua maneira de andar com Jesus, que você vai se arrebentar. E o pior, as pessoas não caem sozinhas. Elas sempre estão derrubando alguém. A Eva caiu, pois teve que chegar lá e fazer o quê? Derrubar o Adão junto. E você pode perceber dentro da Bíblia. As pessoas estão sempre, quando caem, derrubando outros. Então, ó, abra os olhos. Abra os olhos para que você não seja seduzido por coisas erradas. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Cristo. Aprendeu como anda com Cristo? Vai indo. Continua indo. Lembra? Programou o piloto para 100 por hora? Opa, a estrada está boa. Vamos aumentar para 110, 120? Vamos ou não vamos? Vamos. Ai, teve um obstáculo aqui, baixou para 80. Beleza, passei o obstáculo. Continua. Ah, alguém parou na minha frente, dá a seta na traseira dele e ultrapassa. Glória a Deus. Acontece muito isso, não acontece nas estradas? Você está querendo ir, alguém está lá atrapalhando. O que você faz? Dá a seta, vai embora. Não fica perdendo tempo atrás, não. Glória a Deus. Guarde isso com você, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você cresça. Aleluia. E você crescendo, meu irmão, você vai ser uma grande bênção para essa igreja, para a sua família, para a nossa cidade. Essa cidade está precisando de gente crente de verdade, gente que anda com Deus. Aí você vai perceber o quanto nós vamos fazer bem para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa igreja. Nós precisamos de gente que viva o dom de Deus. Nós precisamos de gente que viva isso, que saiba caminhar com Deus, que elas vão ser nossas aliadas. E eu vou lhe dizer, se eu não tiver gente de Deus do meu lado, eu estou perdido. Eu, como pastor, não vou conseguir produzir quase nada. Então eu quero ter gente de Deus aqui nesse rebanho. Amém? Gente que anda com Deus de verdade. Curve sua cabeça um minutinho. Pai, muito obrigado pelas palavras que dirigem, que orientam a nossa alma.
e que fazem com que nós tenhamos a cada dia essa convicção de que ser de Cristo é a melhor coisa que nós escolhemos. Eu, Pai, te agradeço, porque pregar recados como esse é um presente, é uma dádiva. Poder incentivar pessoas a crescer em Cristo é algo maravilhoso. E eu te peço que, como esse povo tem andado com Cristo, assim eles continuem. E se alguém aqui, Deus, reduziu a velocidade, está perdendo tempo atrás de alguém que está atrapalhando o seu desenvolvimento, Deus, que hoje essa pessoa saia de trás desse que anda atrapalhando, a enrolando, e ela volte para o caminho. Tem muita gente, meu Deus, com palavras persuasivas, tentando fazer-nos, meu Deus, mudar de ideia, mudar de foco. Mas eu aprendi, como eu recebi a Cristo, é assim que eu tenho que caminhar. Como eu recebi a Cristo, é assim que eu tenho que viver. Não tenho que inventar coisa nova. Eu não tenho que saber mais do que convém saber. Olha que coisa séria. Eu te agradeço porque pessoas aqui vão parar de ficar ouvindo abobrinhas, asneiras. Vão querer buscar a plenitude que está em Cristo. Só nele está a plenitude da divindade. Só nele, em nenhum outro. Pedro, quando estava pregando, depois daquela cura do paralítico da Porta Formosa, ele disse: em nenhum outro há salvação. Pelo que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo meio do qual nós vamos ser salvos. Então, meu Deus, ajude a igreja, ajude as pessoas a tomarem posse desse propósito lindo e maravilhoso. Ajuda-os a tomarem posse desse propósito lindo e maravilhoso, que é a vida eterna. E assim fazendo, nós vamos ajudar a outros. Eu quero aproveitar esse momento para pedir que o manto da salvação que está sobre a nossa vida também cubra as nossas casas. Que o manto da salvação que está sobre a nossa vida cubra as nossas casas. Que nós sejamos, meu Deus, um povo fervoroso, nessa obra da oração. Orar é uma obra a ser feita por todo aquele que é teu. E nós oramos pela nossa família, oramos pelas nossas casas, pedimos que nesse dia sejam anuladas as ciladas do inferno, sejam quebradas, ó Deus, as ações diabólicas, a doença que está na família, a crise conjugal, meu Deus, que possa estar entrando na cabeça do cônjuge dessa pessoa. Pai, é uma verdadeira obra de libertação que nós queremos. E assim como nós aprendemos hoje aqui, nós vamos clamar de Cristo, clamar de Jesus, essa mudança da nossa casa. Nele habita todo o poder. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que assim como te servimos, queremos a nossa casa te servindo. Que seja conosco como foi com Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, assim oramos, assim pedimos a vitória e falamos isso em nome de Jesus. E a igreja diga amém, diga graças a Deus. Pode aplaudir ao Todo-Poderoso.
Tudo bem, gente? Você assistiu aí o nosso culto de sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia onde nós colocamos uma reprise de alguma das reuniões que nós fizemos aqui na sede estadual. Para você ter uma ideia, o pastor Jamil está com quase 1000 mensagens aí publicadas na nossa página lá do YouTube. E toda sexta-feira a gente pega uma dessas mensagens aí e traz para o seu coração. Por isso que você está vendo aí de vez em quando, você está acompanhando, e o pastor Jamil está mais gordinho, está barbudo, está mais cabelo, menos cabelo, é porque é coisa antiga, né? Aí você acompanha aí, daí chego eu agora aqui com a cara diferente, você até toma um susto. Quem que é esse cara? É o mesmo que falou com você agora há pouco através da palavra. E já que nós estamos aqui falando com você, eu tenho algo muito especial para falar no seu coração. Você sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Isso aqui é o Davi glorificando a Deus por coisas boas que ele estava vivendo. E você sabe que o Davi ele tinha uma conduta consigo. No Salmo 122 ele fala, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por que ele ficava feliz? Porque ele ia para uma reunião social, porque ele ia encontrar amigos, porque ele iria ver as pessoas que durante a semana ele não viu? Negativo. Ele sabia que ele teria um encontro especial com Deus e que ele receberia bênçãos através daquela comunicação. Por isso que eu convido você, domingo você não pode ficar em casa, domingo não é dia de você faltar à igreja. Você sabe como que nós chamamos o domingo? Nós chamamos domingo o dia do Senhor. Você tem que pegar lá um período do seu dia e vir para a igreja para cultuá-lo. Porque existe um ciclo entre você e Deus, entre eu e Deus, aonde nós damos e recebemos. Você entrega o seu louvor, a sua adoração, Deus manda para você a sua palavra e os milagres acontecem. Por isso, domingo, você vai estar aqui comigo na sede estadual, 8 da manhã, às 15 e também às 18 horas. Você está vendo aí, ó, essa igreja aí, ó, a fachada da nossa sede aí, essa igreja bonita, ampla, espaçosa, e ó o povão adorando a Deus aí. Isso é um domingo, tá vendo aí a alegria do povo? O povo de Deus é diferente. E eu estou convidando você para vir experimentar dessa diferença, tá certo? 8, 15, 18 horas, domingão da bênção de Deus, tá bom? Agora eu vou trazer aqui para a nossa conversa os nossos pastores da Grande Ilha, eles vão convidar você, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, são pessoas vencedoras e abençoadas para lhe ajudar, tá bom? Fica com eles aí rapidinho. Glória a Deus, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui para fazer um convite especial a todos para estarem conosco neste domingo. Domingo de louvor, domingo de adoração, domingo de comunhão, de buscar a presença de Deus, de ser abraçado pelo Espírito Santo. Então venha participar de uma de nossas reuniões. Aos domingos nós temos reuniões, cultos especiais às 8 e também às 18 horas. Deus tem bênção para você. Guajajaras, número 2, próximo ao Mix Mateus, Tirirical. O bairro é São Cristóvão. Graças a Deus, é isso mesmo, povo de Deus, passando aqui para convocar você para adorar a Deus nesse domingo, domingo dos filhos do Senhor, aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. O meu endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Os nossos horários são às 8 e às 18 horas. Você que quer ser cheio de Deus, aguardo por você em nome de Jesus. Aleluia! Domingo é aquele dia especial, aquele dia onde nós estamos na casa de Deus. E eu convido você que está me assistindo agora para estar comigo domingo de louvor, domingo de adoração. Aquele dia onde nós louvamos a Deus. O salmista Davi, ele fala, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E eu quero que você esteja comigo domingo, 8 da manhã, às 4 da tarde e às 18 horas, na avenida principal, unidade 203, número 61, na cidade operária, em nome de Jesus. Amém. Domingo do Senhor, domingo da presença de Deus, domingo para quem quer mais.
Olha, você quer mais de Deus na sua vida, quer mais da graça, da unção, você quer mais da alegria, da paz do Senhor? Domingo você não pode faltar, domingo você não pode perder. A gente está ali na Avenida Moçambique, número 7, no Anjo da Guarda, às 8 horas da manhã e às 18 horas. Escolha um horário, traga a sua família, venha receber a unção, a bênção, venha receber da presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Olha, muito bem, graças a Deus, domingo de louvor, domingo de adoração, domingo de busca ao Espírito Santo de Deus. Olha, eu tenho certeza que se você estiver conosco nesse domingo, a sua vida será transformada. Eu quero convidar você vem, traz sua família, traz um amigo, traz um parente, vem adorar, venha buscar o Espírito Santo nesse domingo. Nós temos 2 horários, tá? Domingo especial, 8 horas da manhã, como também às 18 horas, aqui na igreja do bairro do João de Deus, da Avenida Tales Neto, número 9. Venha, você é o nosso convidado especial. Saiba que Deus ele tem uma bênção muito grande para você, para a tua família, para a tua casa. Pode ter certeza disso. Repito, Avenida Tales Neto, número 9, aqui no bairro do João de Deus, 8 da manhã, como também às 18 horas, em o nome do Senhor Jesus. Domingo na Igreja da Graça é especial, é aquele dia onde nós entramos ali na presença de Deus, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria, é um ambiente diferente. Você que está me assistindo aí agora, você está cansado das lutas, você tem sentido uma pessoa tão ali abatida, tão triste, olha, você precisa frequentar um lugar onde a alegria de Deus é abundante. E no domingo ali na Igreja da Graça nós temos desfrutado dessa alegria. E eu tenho certeza que se você ali entrar, isso vai também alcançar a sua vida. 7 da manhã, 3 da tarde e também às 18 horas, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, bem na avenida principal, perto ali do posto Shell. Eu aguardo por você, eu tenho certeza que você, ao cruzar aquelas portas, você vai sentir algo diferente. Deus vai te abençoar muito. Glória a Deus, é isso mesmo. Eu gostaria de fazer um convite todo especial. Nesse domingo é o Domingo dos Filhos de Deus. Eu quero convidar você para estar conosco no nome de Jesus, buscar pelo Espírito Santo, buscar para que Deus possa abençoar a sua casa, agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E não há nada melhor do que estarmos na casa do nosso Senhor. Não há nada melhor do que cultuarmos aquele que sempre tem nos socorrido e nos ajudado. Eu convido você para estar conosco. Nós temos reuniões às 8 da manhã e às 18 horas no nome de Jesus. Nosso endereço é Avenida Contorno Norte e Sul, número 13, Quatraque Primavera. Aguardamos por você no nome de Jesus. Domingo do Espírito Santo, domingo dos Filhos de Deus. Aquele dia onde nós adoramos, exaltamos o nome de Jesus, celebramos a Ele com júbilo, onde você vai receber uma palavra, onde vai mudar a sua vida, vai te proporcionar direção, você vai poder ter conhecimento. A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E ali no domingo Deus tem feito coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, e Deus quer abençoar muito você. Domingo não pode faltar. Domingo é o dia de você declarar, colocar no seu coração, eu vou para a igreja. Você, toda a sua família, para exaltar o nome de Jesus. Grave bem o endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20. 8 da manhã, 3 da tarde, como também às 18 horas. Deus abençoe os nossos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm o carinho de atender você, a sua família, e que nesse domingo vão se consagrar para te dar uma palavra abençoadora. Os homens de Deus aqui da Igreja da Graça, eles se preparam para poder comunicar um recado de qualidade. Só para você ter uma ideia, hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho já vai começar, 22 horas, eu tenho aqui uma reunião de oração. E esses homens de Deus, essas mulheres de Deus estão aqui na igreja rasgando o coração, pedindo para Jesus dar uma palavra que vai mudar a sua vida. Então você pode vir tranquilo à igreja porque nós estamos preparados para lhe atender, tá bom? Aqui na sede, domingo, 8, 15, 18 horas, será muito especial o que Deus vai fazer, tá certo? Estou ficando por aqui, desejo para você um excelente finalzinho de noite e eu quero lhe encontrar na igreja nesse domingo para juntos celebrarmos a Deus e recebermos as vitórias, tá bom? Fica na paz.